Convido todos vocês a se colocarem de pé, a estarem celebrando e agradecendo ao Senhor Jesus por esse momento, amém? Com as palmas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, Ele é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Com as mãos assim, ó. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Mais uma vez celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, Ele é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Com as mãos pra cima. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Mais uma vez, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Antes de nós começarmos aqui, dois avisos. O primeiro é que o nosso SIC, que é o curso de imersão na Central, começa na próxima terça, tá? Então aqueles que querem serem recebidos como membros não vão passar, não precisam passar pelo batismo, na verdade, né? Mas precisam, obrigado Ademir, precisam, querem conhecer a história da igreja também. São ministrações bem específicas, né? Como nós falamos, a história da igreja, enfim, as nossas doutrinas. Então precisa fazer parte, é só vir. Alguns irmãos estão perguntando, pastor, como é que eu faço para ser recebido? Vem no SIC, tá? Então o SIC começa junto com a escola bíblica na próxima terça-feira, e aí vai até a entrada de fevereiro. Aí logo em seguida nós teremos o nosso batismo em fevereiro. Então você que quer ser recebido, tá? Os irmãos, os que já estão sendo preparados aí pelo pastor Felipe já para as aulas de batismo, também vão participar. Então você que não precisa se batizar, porque não existe rebatismo, né? O batismo é só um, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa igreja evangélica, cristã, genuína, né? Então,
você vem e participa do SIC, ok? Nos ajude nisso. Se alguém perguntar para você como é que faz, vem para o SIC, só participar, porque chegando ali já vai preencher uma ficha, aquela coisa toda, tá? Segundo aviso, nós conseguimos uma revista semelhante à que nós estamos usando, que este é o volume 1, o pastor hoje descobriu, o pastor Wagner pediu para ele, e ele prontamente, né, se dispôs e ligou lá para a central lá no Rio, e nós temos o volume 2 desta revista, que vem com todos esses assuntos aqui, ou se não quase todos, e outros mais. Então você que quer a revista, tá? Você que deseja ter a revista em mãos, você dê o seu nome para a secretária da escola bíblica, que é Keren, mas faça isso rápido, o pastor que já quer fazer os pedidos amanhã, tá? Porque quanto mais rápido melhor, porque demora um pouquinho para vir, tá? E faça o seu pedido aí para que você obtenha a sua revista, tenha aí e possa acompanhar. Outra coisa, o material de hoje, o Mateus aí colocou no WhatsApp principal da igreja, está em PDF, se você quiser, já pode acessar ali, tá? Só para você acompanhar também, que nós vamos falar a partir de hoje, lição número 8, o poder do Espírito Santo através de nós. Eu sei que o anúncio foi o poder do Espírito Santo em nós, mas já falamos isso quase que exaustivamente, né? Agora é o poder do Espírito Santo através de nós, lição 8, e nós vamos começar aqui debaixo da orientação, da direção do Espírito de Deus. É Ele quem nos ensina, amém? Olha, o poder do Espírito através de nós. A primeira coisa que nós vamos ver aí, que a necessidade de mover-se pelo Espírito Santo, pode colocar aí, né? Diz assim: ser cristão é muito mais do que apenas ter um encontro com Jesus e receber dele a salvação. Esse é o primeiro passo, na verdade, a porta de entrada, né, para o cristianismo. É aceitar o chamado do mestre para fazer, ou melhor, para ser e fazer discípulos, tá? Então aí esse chamado para seguir Jesus, ser discípulo de Cristo, e também atentar para essa realidade, né, de que todo discípulo de Cristo tem esse chamado. Esse chamado, ele é universal para todos os cristãos. Todo cristão foi chamado para fazer discípulos, todo, ok? E a gente vai trabalhar um pouco com isso. Vamos ver os textos ali, nos ajudem nisso. Mateus capítulo 28, dos versos 19 e 20, os textos são conhecidos, mas é necessário nós analisarmos e trabalharmos nele também, ok? Mateus 28, 19, 20, quem achou aí já pode ler. São palavras do Senhor Jesus Cristo, e a ordem, tá, é ir e fazer discípulos de todas as nações. Então aqui já tem uma ideia também da obra missionária, porque fazer discípulo é missões, ok? A obra missionária começa com fazer discípulos. Bom, não vamos entrar muito nesse assunto, porque não é o nosso assunto, mas só para você ter uma ideia, porque algumas pessoas pensam que ser missionário tem que sair, também, mas não é só isso. A obra missionária, ela se dá a partir do momento que nós começamos a fazer discípulos, anunciamos Jesus, levamos as pessoas a Cristo e as conduzimos à maturidade cristã, acompanhando-as. E de que maneira? O texto diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levá-las ao batismo, a partir do entendimento da compreensão da necessidade do mesmo, né? Que o batismo é a declaração pública da sua fé em Cristo Jesus, tá? É a iniciação, por assim dizer, no cristianismo. De que maneira? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Isto é, para isso nós temos que ter um conhecimento do que Jesus ordenou, né? Ter pelo menos uma visão geral, né, dos evangelhos, da vida e da obra de Cristo. Isso já é suficiente para nós anunciarmos Jesus, além também da nossa experiência pessoal, do nosso encontro com Cristo, ok? Na certeza de que nós não estamos fazendo isso sozinhos. Ele diz: eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aquele que nos comissionou, ele nos capacita e está conosco. Esse é um princípio fundamental que nós temos que levar em consideração no que diz respeito a nos movermos no Espírito, porque Jesus de fato está conosco na pessoa do Espírito de Deus. Amém? Vamos lá, parece que eu estou sozinho aqui, me ajuda aí. Marcos, Evangelho, capítulo 16, versículos 14 a 20, também é conhecido, mas precisamos aí trabalhar um pouco mais. Marcos capítulo 16, quem achou pode ler. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa acontecer a beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Até o 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os guiavam. Perceba no verso 20 aí, que eles foram e pregaram por toda parte. A obediência, tá? Que revela a fé na ordenança e na pessoa de Cristo. Então, se nós obedecermos, nós vamos nos mover em obediência, tá? E aí então as coisas vão acontecer. Agora, a primeira coisa que nos chama atenção aqui no verso 14 é que Jesus chama a atenção deles, né? Ali censurou-eles, é porque Jesus deu uma chamada firme neles pela devida incredulidade em relação à ressurreição de Cristo. Jesus está falando para os seus discípulos. O que nos chama a atenção aqui? Irmãos, mesmo seguindo a Cristo, nós estamos num processo de crescimento e amadurecimento da nossa fé. Isto significa que às vezes nós não teremos uma fé suficiente, não amadurecida, mas que não nos impede de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Porque Jesus poderia assim, vocês não estão crendo na minha ressurreição? Vou chamar outros. Não. Ele chamou a atenção deles, vocês têm que acreditar, olha que é o cumprimento das promessas. Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar, eu estou aqui, outros já me viram, né? Vocês têm que crer nisso, creiam. Chamou a atenção deles, mas não os desqualificou. Então, se Jesus não nos desqualifica, embora alguns irmãos nos desqualificam, porque fulano é crédulo, né? Irmão, está desenvolvendo, está crescendo, está amadurecendo, sabe? Nós temos que ter cuidado com isso. Se o próprio Jesus não os desqualificou, muito só chamou a atenção deles, quem somos nós, irmãos? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque também nós estamos em processo, como nós vimos, de transformação, né? de amadurecimento. Jesus chama a atenção deles, porém, olha só, e disse-lhes, vão, né? Mesmo nessa incredulidade aí, que a fé vai se desenvolver no exercício, na obediência, ela não se desenvolve no anonimato, ela não se desenvolve no se ausentar ou se omitir da comissão que foi dada, não, ela vai se desenvolver na obediência. Então, e disse-lhes, vão por todo o mundo, e olha só, e preguem o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Porque alguém pode dizer assim, mas eu não sou pregador. Não, mas isso aqui não é outra coisa, irmãos. Pregar o evangelho é anunciar salvação em Jesus, perdão de pecados em Jesus. O que é o evangelho? Jesus veio, morreu em seu lugar por amor a você, para que você não seja condenado ao inferno. Em Jesus você tem o perdão. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é evangelho. Isso nós sabemos, não sabemos, irmãos? Amém? Então isso é evangelho. Então nós podemos pregar, anunciar. Por que eu preciso de Jesus? Porque Ele é o único que salva, entendeu? Ele é o único que pode te colocar em comunhão com o Pai. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Paulo, não é João, não é arcanjo, não é querubim, serafim, não é Jesus. Isso é evangelho, irmão. Entendeu? Só se limita nisso que vai funcionar, vai dar certo. Pregue o evangelho. Ao pregar, o texto diz que quem crer, isso significa que alguns vão crer. Mas só vão crer se ouvir. Se não ouvir, não vão crer. Mas se ouvir, alguns vão crer. E quem crer e for batizado será salvo. Preste atenção, crer e for batizado. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o que salva é a graça mediante a fé em Cristo. Batismo não salva, irmãos. Porque senão ele repetiria aqui, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Não, quem não crer será condenado. Então, batismo não salva. Mas ali é uma ordenança. Então, anuncie, e aí a fé vai vir, e aqueles que responderem ao evangelho, à pregação, por fé, vão ser salvos. Para estes, para quem está sendo anunciado o evangelho, preste atenção, a palavra que nós anunciarmos, nós, aqui são todos nós, ela será acompanhada com sinais e prodígios. O Senhor vai usar a sua vida para isso. Você crê nisso, irmão? Amém. Crê mesmo? Glória a Deus. Porque é o que Jesus está falando, Ele está falando aqui, quem crer. Agora, estes sinais seguirão os que creem. Os que creem não seguem sinais. Os sinais seguem os que creem. Quem não crê precisa de sinal. Por que nós não precisamos de sinais? Porque nós cremos. Isso não significa que não aconteça sinais em nosso meio, mas isso é somente para continuar testificando que a palavra de Deus é verdade, que Deus está se manifestando em nosso meio. Mas para aqueles que vão ouvir, eles precisam de sinais, e estes sinais acompanham. Que sinais são esses? Irmãos, aqui não são dons, tem nada a ver com dom, tem nada a ver com ministério, entendeu? Isso aqui é para todo aquele que anunciar Jesus. Se você anunciar Jesus e não anunciar Jesus para as pessoas, houver necessidade de algum desses sinais, esses sinais vão acontecer, porque é o Senhor que te capacita para isso. Que sinais são esses? Diz o texto assim: esses sinais acompanhando aqueles que creem em meu nome, em nome de Jesus, vão expulsar demônios. Eu sei que tem pessoas especializadas nessa área, entendeu? Que lidam com isso de uma forma mais profunda, mais ampla. Graças a Deus pela vida desses irmãos. Mas não significa que isso está só com eles, irmãos. Tire isso da sua cabeça, porque não é bíblico. Repito, graças a Deus por esses irmãos, que leem sobre isso, estudam sobre isso, têm uma ampla experiência nessa área de libertação, mas não está só sobre eles essa graça. Se você anunciar Jesus, e alguém ouve o evangelho, e de repente é possuído por um espírito maligno, é oportunidade deste sinal acontecer, de ali você operar libertação em nome de Jesus. Porque você está anunciando Jesus. Amém? Muito bem. Outro sinal: falarão novas línguas. Isso aqui, se precisar, você vai evangelizar, já vimos aqui várias experiências em relação a isso. Você vai falar, porque aconteceu no Pentecostes. Quando você lê o texto em Pentecostes, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os que estavam falando, para eles era a língua extrema, para quem estava ouvindo, era a sua língua. Então a língua ali é idioma. Diferente da palavra lá em 1 Coríntios capítulo 14, de falar em línguas, que eu esqueci a palavra no grego lá agora, mas é outra palavra. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Então, se precisar, você vai falar, Ele vai te capacitar. Aí que seja uma única vez na vida. Fala inglês, nunca falou inglês. Fala árabe, nunca falou. Vai falar, pelo poder do Espírito de Deus. Ok? Outro sinal aqui: pegarão em serpentes. Isso aqui é muito debatido, tá? Não vamos entrar no mérito da questão aqui,
Só vamos entender o contexto porque é o seguinte, ó. Nos rituais satânicos era muito comum as pessoas possuídas por espíritos malignos, eles demonstrarem um certo poder sobre as serpentes, e serpentes são sinônimos de demônios, tá? De entidades malignas. Então eles tinham esse poder. Qual que é a ideia aqui? É ter domínio sobre todo o poder maligno e sobre toda manifestação maligna. Então uma coisa que você não pode temer, porque não vai te atingir, a não ser que você acredite nisso. Nós já falamos sobre isso, não vou me demorar aqui, espero que ninguém faça pergunta, porque a gente já falou sobre isso. Nenhum encantamento contra a sua vida, não tem olho gordo, olho magro, não tem inveja, não tem macumba, não tem feitiço, não tem, irmão, não tem, não funciona sobre a sua vida. Entendeu? Se não funciona sobre a sua vida, porque você está em Cristo, você tem que crer nisso. Agora, se você acreditar, vai funcionar isso aí, você vai entrar numa confusão danada. Entendeu? Mas entenda que isso não funciona para você. Você está em Cristo. Bom, se não funciona na sua vida, para quem você anunciar Jesus, também vai ser anulado. Amém? Você perceber, está anunciando Jesus para alguma família, e de repente tem uma ação maligna sobre aquela família, alguém está debaixo de opressão, perturbação maligna, entendeu? Fizeram um trabalho, fizeram não sei o que lá, e você vai orar e aquilo vai ser desfeito. E não vai vir atrás de você não, irmão, entendeu? Não vai junto para sua casa lá, não vai, irmão, não vai, entendeu? E se for, você manda embora, é simples assim, que às vezes algum inventa de ir lá incomodar, porque você foi lá desfazer o que ele fez, e aí você tem que, então pegarão serpentes, essa é a ideia aí. Ou então, alguns estudiosos dizem aqui que o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ó, lembra? Que ele foi lá acender a fogueira lá e a serpente picou a mão dele, ele só sacudiu assim, disse, esse cara aí deve ser um Deus, é uma entidade. Não, ele é discípulo de Cristo, entendeu? Você não procura o mal, mas se ele vier sobre você, não vai funcionar. Essa é a ideia de pegar serpentes. Deu para entender aí? Amém? Glossolalia. Obrigado, Sabrina. É isso aí, tá? Outra palavra para falar em línguas é glossolalia, tá? Porque aí a língua é estranha mesmo. Bom, outro sinal aqui. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Então aqui a ideia, é de, se intentarem algum mal contra a sua vida, isso não vai funcionar. Você crê nisso ou não? Também não crê? Não, pastor, não, eu não. Crê, irmão, crê porque é verdade, é bíblico. Você está anunciando Jesus, entendeu? Aí dão para você uma comida envenenada lá, você ora, agradece a Deus, não acontece nada. E a pessoa, mas como você não morreu? Por quê? Porque eu coloquei veneno nessa comida, mas eu agradeci, Deus, Ele me livra de todo mal. Eu vi o testemunho de um presidiário lá, o cara barada muito ruim, rapaz, mas tinha matado meio mundo, estava lá, todo mundo queria matar ele, mas ele recebeu Jesus. Alguém colocou um folheto debaixo da cela, ali na porta, ali porque ele não podia sair. Ele leu aquele folheto ali e entregou a vida para Cristo. Passado um mês, abriram a cela, e o camarada perguntou, qual o segredo de você não ter morrido ainda? Porque faz 30 dias que eu preparo a sua comida com todo tipo de veneno e você não morre. Ele diz, o segredo é Jesus. Você entende isso ou não? Outra coisa aqui, outro sinal aqui, irmão. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, tem que impor as mãos, irmão. Bota a mão na cabeça de um, entendeu? Se não crê em Jesus, está vindo para Jesus, porque crente é diferente, né? Crente, às vezes você vai orar, está enfermo, o Espírito de Deus te dá um outro direcionamento. Você sabe como é que funciona, né? Porque é soberania divina. Às vezes tem algumas coisas para resolver, né? Aí o Espírito de Deus, não, deixa aí que eu estou tratando, deixa aí que eu estou trabalhando no vaso, não vou curar agora não, ou então não vou curar mais, vou levar, entendeu? Sabe como é que é, né? Mas o incrédulo não, ele precisa desse sinal, um Deus que cura, Deus que sara. O pessoal que está lá no hospital, lá fazendo um trabalho maravilhoso, surgiu oportunidade, bota a mão.
Em nome de Jesus, manda a enfermidade embora, a doença embora. Entendeu? A pessoa fica curada. Quem me curou? Foi você? Não, foi Jesus. Jesus cura. Jesus que nós anunciamos cura os enfermos. Jesus que nós anunciamos liberta os cativos. Muda todo e qualquer diagnóstico para o louvor da sua glória, para que você saiba que só Ele é Deus. Então vai nessa fé, vai nessa confiança, né? E eles ficarão curados. Aí olha só o que acontece. De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda parte. Olha só, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Resgate isso na sua vida. Quando você for, antes de sair para o trabalho, para a escola, para a faculdade, Senhor, hoje é dia. Envia, Senhor, almas, me envia até elas. E se for necessário, Senhor, confirma o teu evangelho com sinais, prodígios, para que eles sejam realmente, eles vejam que o Senhor é de fato o único e verdadeiro Salvador, que nós não anunciamos uma religião, que nós não anunciamos uma filosofia, nós anunciamos Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Ele vai te usar, querido, vai acontecer, não vai ter lugar aqui para as pessoas que vão vir aqui, dar o seu testemunho, né? E Deus usando a sua vida, amém? Vamos para outro texto ali, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, você percebe que são todos aí no final do Evangelho, né? Lucas capítulo 24, o texto de os versos 46 e 52, pode ler para nós aí? Eu acho que a gente vai ficar só nos textos hoje, mas tá. Ok, olha só, ele está falando aqui da sua morte e sua ressurreição, que também faz parte da pregação do Evangelho, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Pessoas precisam entender de que só Jesus perdoa pecados, só o sangue de Jesus purifica de todo pecado e remove toda a culpa, tá? Não é religião, não são práticas, não são regras, somente Jesus. Tá? Então, mas eu sou muito pecador, eu fiz coisas erradas, mas Jesus perdoa os teus pecados se você se arrepender. Se você confessar, abandonar, Jesus te perdoa, o sangue de Jesus te purifica. Isso é Evangelho. Tá? E aí Jesus fala sobre essa realidade aqui. Olha, vocês são testemunhas dessas coisas, né? Só os discípulos são testemunhas dessas coisas? Não, você não foi perdoado. Então você é testemunha também do perdão de Deus na sua vida. Então você está falando de algo que já aconteceu na sua vida. Anuncie isso com autoridade. Amém? Vamos lá para Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 19 a 23. Preste bem atenção aí. Pode ler.
Olha só como é séria essa questão aqui. Primeiro, Jesus diz assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. A palavra enviar ali é apostolai. Vocês são apóstolos, enviados de Cristo. Nós, nesse aspecto aqui, mais adiante a gente vai entrar ali no ministério apostólico e nós vamos falar sobre isso. Nesse aspecto, todos nós somos apóstolos de Cristo, no sentido de sermos enviados para anunciar Jesus. Ok? Há sobre nós essa responsabilidade e essa identidade. Nós somos apóstolos nesse sentido, enviados. Como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E aí ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, mostrando o quê? Que este envio, ele é capacitado pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus habita na sua vida? Amém. Ok. Aí ele vai dizer assim, a quem vocês perdoarem, serão perdoados os pecados. A quem vocês retiverem, não terão perdão. Como é que funciona isso? Você anuncia o Evangelho. Aqueles que creem, se arrependem e recebem Jesus são perdoados. Você pode dizer, você está perdoado em nome de Jesus pela palavra de Deus. Você se arrependeu, entregou a sua vida a Cristo. Você está perdoado. Quem não crê, continua debaixo de condenação. Você não precisa dizer isso, entendeu? A não ser que você queira. Né? Você está condenado, vai para o inferno, lago de fogo, acabou, porque você não se arrependeu. Se você quiser, mas se você não quiser, não precisa também. Mas a pessoa precisa entender o seguinte, que ao ouvir o Evangelho, a resposta que ela der ao Evangelho, vai determinar a sua eternidade. Isso é uma questão muito séria. Então, anunciar, né? Essa é a chave, né? Nos foi dada essa chave, de abrir e de fechar. Nós anunciamos, quem se arrepende recebe, a porta está aberta, pode entrar. Quem rejeita, a porta se mantém fechada, ok? E o último, não menos importante, Atos capítulo 1, verso 8. Meu tempo aqui já terminou ou não? Me dá um sinal aí, senão eu vou falar até amanhã. Atos 1, 8, pode ler? Muito bem, essa é a promessa, e nós precisamos buscar isso, todos os dias, tá? O derramar do poder do Espírito. Quando ele usa essa expressão, mas recebereis o poder, dunamis, tá? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele não está falando aqui de habitação, isso nós já falamos sobre isso. Ele está falando aqui de um revestimento de poder. E sereis minhas testemunhas. Entenda o seguinte, traga isso no seu coração, de tudo que você ouviu até aqui nesta noite, acerca disso. Quem convence é o Espírito Santo, e é Ele que age através de nós. Não é o quanto eu sei de Bíblia, isso tem o seu lugar e a sua importância. Não é o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, é o quanto Ele se manifesta através de mim. Estabeleça um relacionamento profundo e contínuo com o Espírito Santo. E peça, Espírito de Deus, unge a minha vida. Usa-me para anunciar Jesus. Me dá esse poder, me faz conhecer essa capacitação que só Tu pode conceder, para que eu anuncie Jesus, para que eu seja testemunha do Cristo ressurreto. Irmãos, é o poder do Espírito. Entenda isso, traga isso para a sua vida, ore para que o Espírito Santo revista você de poder, toda vez que você sair, toda vez que você for anunciar Jesus, quando você for pego de surpresa, de alguém abrir o coração para você, Espírito Santo me usa, peça para que o Espírito use os seus irmãos e irmãs também para anunciar Jesus onde quer que eles estejam, amém? Amém. Muito bem. Então nós vamos nesse momento ministrar as nossas ofertas. Eu quero aqui dar uma palavra a respeito disso, porque a oferta aqui da escola bíblica, ela é específica, tá? A escola bíblica, ela trabalha com material para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, aí, enfim, aquela coisa toda. Tem toda uma dinâmica. Então a oferta que é recolhida aqui nos ajuda nisso. Então eu quero, digamos assim, chamar a sua atenção a respeito disso. Eu sei que você traz a sua oferta no culto, no domingo, na quinta, né? Mas dentro do possível, debaixo de uma direção e orientação do Senhor. Ministre a oferta também neste momento.
E entenda que você vai estar investindo na sua vida, na vida dos seus filhos, na escola, para que ela, né, tenha condições de atender as necessidades que surgem e se torne cada vez melhor para a glória do nosso Deus. Coloque-se em pé, nós vamos orar. Após a oração, você poderá vir trazer a sua oferta e colocar no gasofilácio, com coração grato ao Senhor. Quero repetir aqui que esse material está em PDF aí no WhatsApp da igreja. Pegue lá o material, leia, para a próxima terça-feira a gente dar continuidade, se o Senhor nos permitir, amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela veracidade, imutabilidade, poder da tua palavra, viva e eficaz para salvar as nossas almas. E nós a recebemos tal como ela é, como palavra do Senhor para as nossas vidas. E diante do que nós ouvimos aqui, Senhor, ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito continue descendo sobre nós, em poder, em graça, capacitação, nos revestindo, Senhor, para que onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, Senhor, no poder do teu Espírito, anunciando Jesus. E este anúncio seja acompanhado e confirmado com sinais e prodígios, para o louvor da tua glória. Queremos ministrar a ti com ofertas também, contribuindo, Senhor, neste trabalho, Senhor, que é obra das tuas mãos, a escola bíblica. Deus, que o nosso coração também esteja voltado, que a liberalidade se realize, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Assim oramos, agradecidos, em Cristo Jesus. Amém. Você pode vir.